Bom dia a todas, todos e todes. O meu nome é Nancy Helena Rebouças Franco, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e vou coordenar essa sessão de trabalho encomendado que temos a honra, né, de ter presente entre nós o professor Dr. Rafael Rodrigues Vieira Filho, do PPG-EDUC da UNEB, com o trabalho preliminarmente chamado de Inserção Social e Internacionalização no campo da educação e relações étnico-raciais no Nordeste. Um minuto, gente. Para começar a minha fala, eu gostaria de primeiro fazer algumas saudações, né? Dizer que o 25º Reunião Científica Regional Nordeste da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPEG Nordeste, é um evento promovido pela ANPEG Nacional, pelo Fórum Nordeste de Programa de Pós-Graduação em Educação, FORPRED, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, PPGE-UFBA, e do Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal da Bahia, MPED-UFBA. Ressalta-se que o EPEN é um lugar de referência para a divulgação de resultados de pesquisas desenvolvidas nos programas dos estados do Nordeste do país e se constitui no evento mais importante da área de educação na região, agrega estudantes e docentes dos programas estrito sensu, pesquisadores na área de educação e docentes da educação básica e educação superior. Esse EPEN tem como tema Educação e Resistência, desafios da pesquisa e produção do conhecimento. O objetivo desse evento é fortalecer a produção acadêmico-científica da área de educação, mediante a interlocução entre a graduação, a pós-graduação e a educação básica, na socialização de pesquisas desenvolvidas na região. Nessa edição, e com a proposição de dialogar a respeito da educação como resistência, proposições pedagógicas, a perspectiva é criar novos espaços para outras epistemologias e produzir conhecimentos com compromisso ético, político e social. Educação aqui é compreendida como processo de formação humana que sugere um compromisso interracional, e complementar entre o sujeito histórico e a totalidade social. Nesse sentido, busca-se dialogar sobre novas formas de produzir conhecimentos que tenham por base o respeito com as múltiplas identidades que compõem o cenário cultural brasileiro e refletir sobre a construção de uma democracia que considere a cor da pele, a cultura, a história do negro na sociedade brasileira, a recuperação da visão do mundo de todos os povos que compõem a população brasileira. Ressalta-se que nessa edição, mesmo sendo online, possamos refletir o calor e os afetos derivados dos encontros presenciais. Um grande axé da Bahia e sejam muito bem-vindos à UFBA. Em nome da coordenação geral do evento, na figura das professoras doutoras Maria Cecília de Paula Silva e Silvia Maria Leite de Almeida, eu saúdo todos os colegas presentes nessa sessão, né, dos mais diversos estados da região Nordeste, a saber, Alagoas, nosso povo da Bahia, Ceará, o Maranhão, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, o Rio Grande do Norte e Sergipe. Tá? Gostaria também de informar para todos vocês que a coordenação do GT21, da Educação e Relações Étnico-Raciais, é da professora Maria da Conceição Reis, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre e doutora em Educação pela UFPE. É professora adjunta do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E atua como professora dos cursos de Pedagogia e pesquisadora da linha de pesquisa em Teoria e História da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. A professora César tem experiência de ensino, coordenação e gestão na educação básica. Tem formação, ciência de extensão e pesquisa na área de educação, com ênfase na educação das relações étnico-raciais, cultura, identidade e diversidade. E foi coordenadora do Secretariado de Extensão e do Centro de Educação da UFPE. Também é líder do Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais, o LABERê, da UFPE, e membro do GT21 e sua coordenadora.
E eu fiz a leitura toda do currículo, do resumo, na verdade, do currículo da professora Cessa, para dizer que essa é a nossa coordenadora do GT 21. Como professora da Faculdade de Educação da UFBA, eu sou vice-coordenadora, na verdade, para organizar, junto com a professora Cessa, essas discussões. Como por problemas de ordem pessoal ela não pode estar presente, a coordenação dessa sessão encomendada ficou sob minha responsabilidade. Eu sou Nancy Francos, como já disse, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, faço parte do coletivo de professoras e professores negros da Faculdade de Educação da UFBA, faço parte da linha de pesquisa em Política e Gestão de Educação, participo de vários grupos dentro da FACED UFBA, Política e Gestão, o GPACE, o CRIETES, e coordeno o ERE, que é um grupo de estudos em relações étnico-raciais na educação infantil. Tá? Mas a grande estrela da nossa manhã de hoje, né, é o professor Dr. Rafael Rodrigues Vieira, filho do PPG Duque, da UNEB. E, por conta disso, eu vou apresentá-lo um pouco para vocês e ele vai se sentir à vontade para acrescentar novas informações sobre ele. Com certeza é apenas um resumo bem pequeno da grandiosidade que é o nosso professor convidado para escrever o trabalho encomendado nesse evento. O professor Rafael é professor titular pleno do Departamento de Educação Campus 1 da UNEB, é professor permanente do PPG Duque e do PPG Afim da mesma instituição, possui bacharelado e licenciatura em História pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestrado em História pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo e doutorado em História do Brasil, também pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Realizou pós-doutorado em pesquisa na Universidade de Estudos de Pádua, não vou arriscar o italiano, professor. Atualmente é do Conselho de Consultores da revista Espaço Acadêmico e da revista Urutágua e foi do corpo editorial da revista Áfricas e da revista da FAEPA. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Regional do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Bahia, História das populações negras, História e cultura, Ensino de História, Avaliação de sistemas de ensino e educação superior e História da educação das populações negras. Atua também na área de redação técnica, já tendo organizado, escrito e publicado obras dessa área. Também tem experiência em educação à distância, atuando na UNEB e UNEAD como docente, orientador, elaborador de material didático em cursos de graduação e pós-graduação. Foi avaliador de cursos e polos de educação à distância para a CED-MEC e CEGIP-DED-CAPES. Pertenceu ao Comitê Interno de Iniciação Científica da PPG-UNEB e do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Foi coordenador do NUP, Campus 4 Jacobina, e gerente de pesquisa do PPG-UNEB. Antes de passar a palavra para o nosso ilustre convidado, eu simplesmente gostaria de falar um pouquinho da dinâmica, né? Então, num primeiro momento, que foi essa apresentação que eu fiz, né, das pessoas que são importantes para essa sessão encomendada, inclusive com o breve resumo do currículo do professor Rafael, teremos a fala do professor Rafael e considerações nossas, minhas e de vocês como público. Se quiserem fazer algumas perguntas, já pode ir colocando no chat para a gente ir organizando. Também tem a possibilidade de, ao final da fala do professor Rafael, que é o nosso ilustre convidado, como eu já disse, a gente abrir a câmera e fazer nossas falas sem precisar escrever no chat, então fica à disposição de vocês. Nós temos de 10h30 oficialmente, né, até às 12h30 para fechar essa sessão, para não atrapalhar a dinâmica dos trabalhos da tarde. Então, com a palavra o professor Rafael. Bom dia a todos e todas. Eu acho que teve algum delay aqui, eu saí de novo do ar. Mas bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu agradeço o convite
dos promotores do evento que me convidaram para fazer esse texto encomendado e da indicação também do programa do qual eu faço parte, do PPG Educ, da UNEB. Agradeço à professora Nancy a acolhida tão generosa e tão boa que me deu, e aos coordenadores do GT 21, as coordenadoras do GT 21. Temos que nos acostumar cada vez mais. Eu tento, mas eu sou uma pessoa um pouco mais velha, então eu tento, mas a educação continua latente aqui, a educação machista, mas a gente tenta quebrar esses paradigmas a todo momento, mas os atos falhos acontecem. Então, as coordenadoras, obrigado pelo convite, e um excelente evento para todos. Ontem, o professor Kabengele foi uma palestra excelente, muito boa, e eu espero também estar à altura daqui do nosso GT. Eu tive um pequeno problema técnico aqui. Quando eu clico aqui para fazer a apresentação, minha câmera desliga. Então, e também eu testei 2 vezes, a câmera desligou, a outra o microfone, a câmera, e eu também caí. Então eu não vou arriscar e vou tentar fazer uma palestra, uma fala um pouco não tão demorada, para vocês também não cansarem, mas peço desculpa a todos. Eu preparei os slides aqui que eu vou usar como referência aqui para minha fala, mas eu não vou poder utilizar a apresentação, tá? Então, como a gente vem nesse processo aqui pandêmico, né? Eu quero iniciar aqui falando um pouquinho do título do nosso evento: Educação e Resistências, desafios da pesquisa e produção do conhecimento. Com os impactos aqui do coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ele provocou um isolamento social e já matou 161 mil pessoas, aproximadamente, até ontem, de brasileiros, e pelo mundo, mais de 1.200.000 pessoas já perderam a vida por causa desse pequeno vírus aí, que causa essa doença tão devastadora e que algumas pessoas não entendem como uma pandemia, ou falam nas teorias aí de conspiração, falam nas teorias de que a China está provocando isso, que os Estados Unidos têm que realmente desenvolveu esse vírus. Então tem várias teorias de conspiração, mas o que nos impacta aqui são realmente essas medidas restritivas, que mudaram e provocaram mudanças no sistema de ensino em todo o planeta, e aqui no Brasil também não é diferente, né? E também impactaram muito nas nossas pesquisas, né? As pesquisas que a gente faz e que precisam da participação das pessoas, ou dos nossos companheiros de pesquisa, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros de pesquisa pessoalmente, estão completamente isolados. A gente não tem como fazer. A gente até tem procurado desenvolver alguns tipos de pesquisa, algumas formas de contato vias remotas, mas não é a mesma coisa do que a gente estar presente numa aula, ou estar para fazer uma observação, ou estar entrevistando uma pessoa pessoalmente. Então não é a mesma coisa. Então, um dos impactos extremamente grande aí do ocorrido foi exatamente isso, foi o coronavírus, né? Um dos impactos foi esse grande. Então, mas
a gente tem que continuar aqui. Então, de qualquer forma, eu já vou falando um pouquinho da minha metodologia utilizada para fazer esse texto encomendado. Como eu oriento meus alunos, e orientei para que eles fizessem as pesquisas via internet sobre o tema, nas plataformas do Cielo, na plataforma de trabalhos também já realizados de teses e dissertações, eu fiz a mesma coisa. Eu pesquisei e só utilizei trabalhos que estão disponíveis na internet. Somente um dos livros que eu tinha aqui em casa, mas eu também busquei ele lá no Amazon, que não foi fruto e presente na internet, mas o próprio Amazon também a gente pode considerar como um bom banco de pesquisas para a gente ver o que está sendo publicado no mundo e ver o que a gente consegue também para aumentar a nossa biblioteca, nem que for a biblioteca virtual aqui de PDFs, mas é uma proposta que a gente tem feito para os nossos alunos de fazerem essas pesquisas bibliográficas, e eu também me apropriei disso e para servir de melhor para os meus orientandos. Olha, esse caminho é bom, esse caminho não é bom. Então, a metodologia que eu usei para esse texto foi essa. Mas, continuando a falar aqui da pandemia, eu tenho visto algumas lives de que o impacto desse isolamento social e das novas formas de viver que a gente tem sobrevivido aqui, na verdade, ela está sendo, inclusive, como um período, né? Ele está sendo pensado como uma finalização de um período que a gente chama hoje de período contemporâneo, que começou já faz uns 200 anos, mas que essa pandemia, esse isolamento social que está atingindo todas as sociedades no globo inteiro, no mundo inteiro, que seja um marco para a história, como foi a queda de Roma, a tomada de Constantinopla, a Revolução Francesa, e aí se chamaria esse período aqui, ou o período posterior, de quando sair a vacina, de período pós-pandêmico. Eu já vi um historiador falar isso. Mas só o futuro nos dirá se isso será mesmo um período histórico ou não. Como eu sou da área de história, então eu estou mais ligado nesses lives aí que falam sobre essas coisas. E como eu também estou estudei o tempo, o semestre passado, apesar de a gente estar em isolamento social, a gente teve atividades desde abril, via remota. Então, um dos destaques da minha disciplina do semestre passado do PPG e afim foi o tempo. Então, a gente trabalhou com vários textos sobre o tempo e essas formas que a gente utiliza para contar o tempo, né? Que a humanidade utiliza, nós aqui na Terra utilizamos, a cultura ocidental utiliza, as culturas africanas, as culturas asiáticas. Então, a gente tem formas de contar o tempo diferente e que elas impactam. Então, essa proposta de chamar o período pós-pandêmico talvez explique um pouquinho a forma como a gente tem lidado com isso, né? Bom, mas vamos lá. Os processos educativos, então, eles estão bastante impactados. A gente está vendo isso aqui agora, né? Nós poderíamos estar aqui pessoalmente conversando, trocando nossas experiências, e estamos aqui cada um nas suas casas, utilizando os seus meios tecnológicos, aí, computador, celular, tablet, iPad, etc. Televisão, as Smart TV, que também estão sendo muito utilizadas nesse tempo de pandemia para as aulas e para as outras atividades. Então, a gente tem buscado alternativas para estarmos um pouco mais próximos e fazermos essa mediação e essa formação, e
e também a troca de conhecimentos, que é o mais importante. Então, as trocas de conhecimento não cessaram, mas elas estão tendo outros meios para nos atingir. Então, esses são os desafios, né, que estão lá no começo da nossa fala, né, ou o que a gente tem aqui para designar educação e desafios. E a nossa resistência é não desistir, né? Então, o evento, nesse momento, tem um título bastante expressivo, né? Educação e resistência, desafios da pesquisa e da produção do conhecimento. E aí esse momento está sendo um momento de mais desafios ainda. Então, também tenho ouvido muito falar em lives por aí, de que é um momento de oportunidades. Oportunidades para a gente aprender, oportunidades para a gente ter uma postura diferente, mas nem sempre a gente também tem visto, ou não todas as pessoas estão fazendo esse processo de reeducação de si mesmo, né? E essas transições do conhecimento também estão impactadas e estão sofrendo isso. Mas vamos lá. Então, a minha fala vai estar concentrada aqui em alguns aspectos, né? Primeiro, nos aspectos da inserção social. O GT21 ele tem uma tradição de surgimento, inclusive, de inserção social. Então, os vários diagnósticos realizados pela Císio Oliveira, Santana, Eugênio Oliveira e Pereira, têm demonstrado que o GT 21 ele tem uma inserção extremamente forte nos aspectos das pesquisas, nos ambientes da sociedade e dando respostas, inclusive, à sociedade de várias questões colocadas pelo próprio GT ou pela própria sociedade. Então, o GT tem uma inserção bastante grande. E com as ações que a gente pode chamar de inserção social também nas universidades públicas, de públicos diferentes, de populações indígenas, negras, LGBT+, também vão incrementar esse campo de pesquisa e então cada vez mais o grupo 21 está agregando pesquisas oriundas desses pesquisadores ou desses universitários, que muitas pesquisas também estão sendo feitas no âmbito da iniciação científica ou dos projetos de inserção provocados pela inserção dessas pessoas diferentes do público antigo da universidade, né, que era constituído só por pessoas brancas. Então, os NEABs têm realizado pesquisas, têm realizado, inclusive têm recebido recursos para fazer formas de conseguir com que esse público de negros, indígenas, LGBT+, continuem nas universidades através de bolsas, e essas bolsas geralmente são de pesquisa ou extensão. E aí, esses temas desses alunos e provocados por essa inserção também dessas populações, tem uma inserção social bastante grande. Quer dizer, as nossas dúvidas, as nossas questões estão chegando com mais força na universidade e incrementando os campos de pesquisa. Bom, isso acontece a partir também de referências. A gente pode falar que na área de história, que eu conheço um pouco mais, história da educação, essa inserção ela começa lá no meio do século XX, com os questionadores do marxismo, que eram marxistas, mas estavam questionando alguns pressupostos do marxismo, como a escola dos análises, a nova escola inglesa, né? Então,
propicia novos objetos, novas possibilidades de documentação para utilização na história, e a educação, as ciências sociais de uma forma geral, vão beber também desses novos objetos e vão transformar esses novos objetos em objetos de pesquisa dentro da academia. E com a inserção dessa nova população que eu falei para vocês, de negros, indígenas, LGBT+, também vai incrementar ainda mais essas pesquisas. E o GT21 ele sempre foi um espaço aberto para essas novas pesquisas. Mas eu também preciso falar um pouquinho do nosso tema gerador aqui, que é o... Opa. Eu não sei se vocês estão ouvindo, Nancy, porque eu caí aqui um minutinho. Estamos sim. Ah, então tá. É porque para mim deu um clique aqui e eu achei que eu tinha saído. Mas, então, o tema principal que eu vou abordar também, um dos temas principais, é a internacionalização, né? Então, a internacionalização é um campo está sendo bastante estudado. Ele passa também, ele foi provocado esse estudo a partir de ações do governo federal. Então, a inserção inserção não, né? A internacionalização, ela teve um impacto bastante grande a partir do governo federal, da eleição do presidente Lula. Então, foi feito um projeto de qualificação das universidades brasileiras, no bojo de outras políticas também de crescimento do país, do Brasil. Então, dentro desse contexto geral, as universidades elas foram provocadas com bolsas de estudos e projetos específicos, principalmente para as universidades federais, para uma inserção internacional, e essa provocação do governo federal fazendo projetos e introduzindo um incremento de bolsas nas universidades, ele faz também com que os pesquisadores das universidades vão querer entender um pouco melhor esse campo que é a internacionalização. Então, tem estudos bastante... eu fiz uma pesquisa abrangendo só os últimos 10 anos, mas nos últimos 5 anos a gente tem uma profusão de estudos sobre internacionalização. Então, são avaliações desses projetos que aconteceram a partir do governo Lula, então, e projetos um pouco mais antigos, ou textos um pouco mais antigos, que avaliam também a história da internacionalização e como essa internacionalização ela acontece aqui no Brasil, o que vai provocando essa internacionalização. E também textos mais recentes que fazem uma qualificação dessa internacionalização. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho dos períodos da internacionalização. Então, a grosso modo, a gente pode falar que existem, historicamente, um período de internacionalização que vai da implantação das universidades públicas brasileiras, mas também confessionais entram nesse bojo aí, e mais ou menos na mesma época. Então, a década de 30, 40 do século XX, século passado, começa um processo de organização dessas instituições, então, das instituições do sistema federal de ensino. Então, tem algumas que vão agregar um conjunto de faculdades que já existiam. Então, o projeto das universidades públicas brasileiras foi essa agregação de vários
vários outros faculdades que já existiam, algumas delas bastante antigas, como a Universidade Federal da Bahia, que tinha uma universidade de medicina desde o século XIX, e vai no século XX, que vai agregar essas várias faculdades dispersas numa universidade. Mas tem projetos também únicos, mas daqui a um pouco eu vou falar dela, como a Universidade de Brasília, que é um projeto extremamente arrojado para a época e que abrange e que foi organizado como uma universidade plural e interdepartamental, digamos assim, que ela procurava também a interdisciplinariedade, mas é um caso excepcional. Então, outras faculdades também, até confessionais, como a PUC de São Paulo, a PUC do Rio, o Mackenzie, também sofreram esse mesmo processo. Eles eram faculdades que já estavam organizadas desde o século XIX, por exemplo, o Mackenzie. A PUC também tinha faculdades desde o começo do século XX, mas que na década de 30 e 40 elas se organizam em faculdades. Bom, para organizar isso em universidade, se chama especialistas de outros lugares. Então, no caso do Brasil, a organização do sistema federal, ela contou, até do sistema estadual também, lá paulista, USP, Unicamp, Unesp, contou bastante com a presença de pesquisadores e professores da Europa. Então, vieram professores europeus com a sua experiência de universidade para agregar tanto conhecimento na área didática como na área de administração das universidades. Então, eles trazem esse conhecimento e ajudam nas universidades. Mas as universidades europeias, elas não são as primeiras universidades a se organizar como universidades. Então, no norte da África, tem universidades que foram organizadas desde o século X da nossa era ocidental. Então, desde o século X depois de Cristo, que tem organização de universidades no norte da África. As mais famosas são Tombuctu, que se organizou no século XI, mais ou menos, e uma universidade que eu também não vou me arriscar a falar árabe, mas é uma universidade que fica no Egito, que é do século XII. Essa universidade, essas duas universidades, elas são referências ainda hoje, porque a Tombuctu foi reinstalada, mas é uma universidade que funciona no Cairo. A gente recebeu, inclusive, um aluno que se formou em letras nessa universidade no PPG Afim. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais dessa nossa experiência de internacionalização. Então, ela em funcionamento, talvez ela seja a universidade mais velha do mundo, que nunca interrompeu o seu funcionamento, mas, como sempre, a gente nunca procura o conhecimento no nosso local, né? Os brancos sempre procuram no local deles. Então, a Europa é que tem essa tradição de terem as faculdades mais arrojadas e com os projetos mais antigos, né? Eu também fiz o meu pós-doutorado foi numa das universidades mais antigas do mundo, que é a Universidade de Padova, que é do século XIV, né? Então, ela é uma universidade bastante organizada. A cidade gira em torno da universidade. Então, é um projeto completamente diferente do que a gente tem aqui. Mas, então, voltando lá para a internacionalização, no meio do século XX, então, começam esses processos de internacionalização, trazendo professores que tinham experiência em didática e etc., para fazer parte das universidades e da organização das universidades brasileiras. Tem uma outra fase da internacionalização, dita outra fase, que no começo, para o meio da ditadura militar, que tem uma reorganização das universidades, do sistema
na verdade, no sistema de educação como um todo, que impacta nas universidades. Então, são convocados novamente professores europeus e agora americanos para virem para cá para o Brasil, mas também começam a acontecer processos de formação. Então, brasileiros na década de 60 do século XX saem daqui do Brasil, vão fazer uma formação fora do Brasil, conhecem grupos de pesquisa do Brasil e se intensificam processos de pesquisas conjuntas. Então, na área de saúde, principalmente na área das engenharias, esse processo foi bastante visível, né, porque esses professores universitários voltam com conhecimentos adquiridos nos Estados Unidos e na Europa e implantam esses conhecimentos nos processos produtivos, na cadeia produtiva brasileira. Então, processos de engenharia, de formação de plantas, de fábricas específicas, formação também na arquitetura, a gente pode ver que tem um colamento muito grande com esses processos, e esse intercâmbio também era importante para esses professores estrangeiros, que viam nesses alunos brasileiros conhecimentos que eles não tinham, então soluções para problemas que eles tinham lá nos seus países, e que os brasileiros, que apesar de não terem uma experiência internacional, estavam levando para esses países. Então, era uma troca bastante importante e vai gerar também curiosidade. Como é que essas pessoas vêm para cá e trazem conhecimentos que a gente não tinha? Eu vou conhecer esse país. Daí começa a haver um intercâmbio também. Então, através desses alunos recebidos pelas essas universidades nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, na área de ciências humanas, sobretudo na Europa. Então, eles recebem esses professores e começam a fazer intercâmbios através de pesquisas conjuntas e de pesquisas bastante profícuas, inclusive. Tá? Na área de ciências humanas, tivemos vários professores na década de 60 e 70 da Europa que estiveram aqui. O Foucault teve aqui, né? Foi professor aqui no Brasil. Então, ele teve uma formação de vários alunos que também foram para a França, que depois voltaram e continuaram a sua atuação aqui no Brasil, e foi importante para a área de ciências humanas, tanto para o Foucault, como para os outros professores europeus, como também para os brasileiros que adquiriram novos conhecimentos. Depois dessa etapa, que tem bastante uma troca de experiências através da ida de professores brasileiros para fazer formação em volta, as bolsas eram pequenas, eram poucas bolsas, mas isso era superado pelas bolsas desses próprios projetos de pesquisa desses professores que estavam lá, principalmente dos Estados Unidos. Então, década de 60, 70, até o começo da década de 70, tem essa troca de professores. Na década de 90, e também na década de 70, começa uma instalação de programas de pós-graduação. Então, vários desses professores também vinham para o Brasil para atuar nesses programas que estavam sendo instalados. Depois tem um hiato aí de poucas pessoas indo e voltando por conta do corte de bolsas. O corte de bolsas não é novo, não é uma questão de que a gente está vivendo agora, não é com esse governo do golpe com esses governos, né? Do golpe para cá que a gente tem sofrido corte de bolsas, ele é bem anterior a isso, mas na década de 90, com a profusão de novo e com a instalação e o aumento da base de programas de pós-graduação no Brasil, também começa uma nova ida de professores brasileiros para formação e expansão dos seus conhecimentos fora do Brasil. Na área da educação, essa segunda expansão é visível. Quer dizer, a gente
tinha poucos programas na área de educação, e na década de 90 e começo do século XXI, aumenta vertiginosamente o número de programas, teve um aumento de quase 150% em 4 anos, né? E depois, e a gente pode dizer que essa expansão ela vai sendo contínua, e aí no começo, na primeira década do século XXI, essa expansão ainda é maior dos programas, e o número de bolsas também cresce e vai exponencialmente, o número de bolsas, com os governos de esquerda aqui no Brasil, eles vai ter um aumento de bolsas, uma visão diferente de inserção, diferente também, que é o que eu vou falar agora. Bom, então a gente viu que vinham professores e alunos brasileiros para o estrangeiro para fazer uma formação, voltavam com os conhecimentos e aplicavam esses conhecimentos aqui, ou muitas vezes adaptavam esses conhecimentos aqui. A partir do século XXI, começa a ter um pouco mais de bolsas para essa ida e volta, mas também começa a ter uma inserção desses professores em programas de pós-graduação fora do Brasil. A gente tem algumas ilhas de excelência, por exemplo, tem vários professores aqui da UFBA, que são professores também de universidades americanas e inglesas. Da UNEB temos poucos professores com esse tipo de inserção, mas temos também professores que têm esse tipo de relacionamento. E temos alguns professores que vêm da Europa e se instalam aqui no Brasil para fazer suas pesquisas e continuar sua vida acadêmica aqui no Brasil. Então, essa expansão do ensino superior e dos programas de pós-graduação vai ocasionar esse tipo de contato e de... Eu estou olhando no meu relógio aqui, já estou indo para frente aqui. Então, vai cada vez mais exigindo contatos, que é uma outra forma de inserção internacional. Então, quando a gente fala do GT21, nós procuramos fazer outro tipo de internacionalização, que não é essa internacionalização de buscar conhecimentos no estrangeiro, trazer e adaptar esses conhecimentos aquilo para as nossas universidades. O que a gente está procurando no GT21 são o que a gente chama de sul-sul, projetos de inserção que nos permitam trocas de experiências e troca de conhecimentos que nos ajudem, mas que também ajudem o outro, que são importantes para o outro. Então, a solidariedade talvez seja a base maior dos nossos contatos. E essa solidariedade também está com base em alguns autores que a gente pode chamar de autores da decolonização, então, autores decoloniais, que são base, inclusive, das pesquisas que fazemos hoje. Então, o GT21, ele tem uma inserção bastante grande na Europa. Eu dei uma olhada nos grupos de pesquisa, tem muitas inserções na Europa, mas temos muita inserção também na América Latina. Então, temos muitos projetos conjuntos com universidades da Latinoamérica e alguns projetos desenvolvidos atualmente com universidades e com pesquisadores africanos. Então, o GT21, ele está buscando uma inserção que não é essa inserção que a CAPES e os órgãos financiadores estão querendo que a gente faça. Né? Por quê? Porque eles continuam com a ideia de que o conhecimento está sendo produzido lá fora, nas universidades estrangeiras de ponta, e que eles são transmitidos para a gente através dessa internacionalização. Bom, chegamos ao cúmulo nos últimos anos, serem aprovados cursos regulares de graduação e de pós-graduação
oferecidos por universidades estrangeiras, sem professores brasileiros. Então, o curso é oferecido por uma universidade para o público brasileiro, sem o contato de professores brasileiros. A gente está chegando nesse nível aí de internacionalização. Mas o GT21 está procurando um outro tipo de... Pelo que eu vi das pesquisas que eu fiz aqui nos grupos inscritos no GT21, a nossa internacionalização é uma internacionalização diferenciada, que está procurando esse tipo de contato. Bom, através de um desses contatos, a gente tem um contato bastante grande desde a sua fundação com a Casa das Áfricas. A Casa das Áfricas, por sua vez, tem um grupo que trabalha com o norte da África, com estudantes, ela traz estudantes do norte da África para os PEC-G e PEC-PG aqui no Brasil, e através do contato com esses estudantes do norte da África, especialmente com um deles, Mafuz, que agora já não é mais estudante, é um professor universitário como nós, ele indicou para um estudante egípcio que foi colega dele lá na época da graduação, e que hoje é um videomaker, poeta, escritor, ele é da área de letras, mas também é videomaker, ele fez vários filmes, e que ele não encontrava lá no norte da África espaço para fazer sua pós-graduação, e muito menos na Europa, porque o projeto dele era sobre a Primavera Árabe. Então, a Primavera Árabe é temida pelos europeus por conta da quantidade de muçulmanos que estão na Europa atualmente. Então eles têm medo dessa Primavera Árabe, ela ter alguma repercussão nas populações árabes da Europa. E no norte da África, a Primavera Árabe, em alguns países, ela tem uma dominância, né? Ela realmente conseguiu estar no poder, mas a forma como ela ascende o poder um dos questionamentos feitos pelo nosso aluno Mukhtar. Então, o projeto dele não era aceito nas universidades também no norte da África. E aí ele fez a seleção aqui, passou e defendeu no começo do ano, e vai fazer um curso, propaganda é uma do negócio, ele vai fazer um curso de extensão, inclusive, sobre a Primavera Árabe, agora no final de novembro, começo de dezembro, aberto para o público em geral, eu acho que vai ser através da UNEAD, a gente ainda não tem muita certeza, mas teremos esse curso. E tivemos um outro projeto também, e aí foi capitaneado por uma universidade. A gente pensa, quando fala de Europa, que toda a Europa é rica e tem um poder econômico bastante grande. Mas a gente fez parte também de um projeto que chama Interlink, que congregava universidades do sul da Itália e universidades da América Latina. Isso aí foi capitaneado pela Universidade de Florença, que tinha mais recursos, ou melhor, que recebia mais recursos da comunidade europeia, então ela podia gerir esses recursos de uma forma melhor, e nós fizemos parte de uma parte final desse projeto aí do Interlink, que congregava esse conhecimento sul-sul, mas com essa inserção aí no sul da Itália também, que tem comunidades bastante parecidas com as nossas aqui, de carência de recursos, carência de instituições, uma formação bastante aligerada. Então, tivemos uma inserção também nisso, que foi muito legal, e o projeto teve uma visibilidade também muito grande, e trouxe conhecimentos.
com essa solidariedade, com essa perspectiva de troca de conhecimentos e não de adquirir ou pegar conhecimentos externos e trazer para a gente. Então, o GT21, ele está, pelo menos nos projetos que eu vi, que eu tive contato, está querendo fazer isso, quer dizer, tem essa perspectiva de solidariedade como norte para a internacionalização, e é isso que nós queremos. Quer dizer, nós queremos abandonar essa ideia de internacionalização como adquirir conhecimentos fora e trazer para o Brasil para a gente adaptar. Nós temos conhecimentos, nós somos senhores do nosso conhecimento e queremos trocar conhecimentos, queremos trabalhar com os nossos conhecimentos, mas também com conhecimentos de gente semelhante a gente, né? Então, obrigado pelo convite, espero que a fala não tenha sido muito enfadonha nem muito cansativa, e estou à disposição. Eu estava, Rafael, anotando essa sua fala, que é perfeita para começar falando sobre ela, né? Então, eu nem terminei de anotar, porque você terminou mais rápido. E uma fala que você fez no começo e que você faz agora também, ela trata sobre pensar lógicas distintas, né, do pensar internacionalização no GT21, né? Mais de uma vez na sua fala, o que você fez foi falar sobre a questão da solidariedade como mote para a internacionalização. E o que eu estava anotando foi exatamente isso, quando você disse que é uma coisa que a gente bate na tecla para discutir sobre relações étnico-raciais na educação em qualquer nível, né, de ensino, quando você diz, nós temos conhecimentos, somos senhores dos nossos conhecimentos e queremos apenas trocar conhecimentos. Então, assim, saindo daquela perspectiva de pensar o colonizador como alguém que vai, na verdade, transmitir conhecimento para nós que estamos aqui nos países considerados em desenvolvimento, subdesenvolvido, eu acho que essa terminologia nem é mais utilizada. Enfim, só para dizer que a fala foi perfeita, mas esse final, na minha compreensão, ele foi retumbante quando coloca essa possibilidade de mostrar que nós construímos outras epistemologias e o que a gente tem interesse é nessa troca entre parceiros, né? E aí, na sua fala, eu anotei um monte de coisa, eu fiquei com cara de paisagem aqui, mas eu estava, na verdade, anotando várias coisas, né? Quando você fala, desde o começo, que você coloca, fala sobre o tema do trabalho, né? Da resistência, e essa resistência é não desistir, e de pensar, né? Como na nossa trajetória enquanto pessoas negras, isso é a pauta da nossa vida, né? Não desistir. E por nós não desistirmos, e por nós estarmos juntos, muito ancorados nos valores civilizatórios afro-brasileiros. Aí, quando você fala dessa solidariedade, a Zoída Trindade, que é uma autora que eu tenho citado sempre, alguns conhecem, outros não, que ela fala dos valores civilizatórios afro-brasileiros na educação infantil, que é a parte que me toca nesse latifúndio, que é o que eu tenho pesquisado de uns 12, 13 anos para cá. E ela fala que a cultura negra é a cultura do plural, ela fala de vários valores que são significativos e que eu acho que são importantes para nos ancorar, na verdade, nesse mundo, né? Então, a questão da oralidade, a questão da musicalidade, da corporeidade. E um dos últimos que ela coloca é que a cultura negra é a cultura da cooperatividade, né? Essa coisa de estarmos juntos e misturados, mesmo que estejamos em lugares distintos, né? Como isso é forte para nós, para pensar a nossa própria existência nessa resistência que a gente constrói, na verdade, de uma forma cotidiana. Eu não vou ficar fazendo pontuação da sua fala, que, como eu já disse, foi sensacional, mas eu quero destacar algumas coisas quando você diz, né? Da própria possibilidade de dar exemplo para os estudantes, né, se colocando como alguém que fez uma pesquisa de cunho bibliográfico, né? Eu acho que as pessoas que têm um compromisso com as suas vidas e com a repercussão que o seu trabalho traz, nesse momento, usa essa forma de fazer pesquisa, que é uma das possibilidades que se coloca para nós, né, construir pesquisa de cunho bibliográfico, ou mesmo quando a gente precisa de dados empíricos mediados pela tecnologia para cuidar de nós, né,
da nossa existência, mas também cuidar das pessoas que, infelizmente, não podem ficar em casa, como nós temos, entre aspas, o privilégio de poder ficar, porque o nosso trabalho nos permite isso. Então, é cuidar da gente estando em casa, fazendo essa forma de pesquisa, mas também cuidar dessas outras presenças que não necessariamente podem ficar no espaço da sua casa. Então, você coloca que esse trabalho foi um trabalho de cunho bibliográfico, que utilizou, né? E que maravilha. Eu sempre digo para os estudantes, o nome da autora que citou, coloco já, Maria da Conceição. E coloco o link do texto também, só um minuto. Eu sempre digo isso para os meus estudantes, né, da possibilidade que hoje a gente tem, que é distinta. Eu fui estudante também da UFBA, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e a nossa grande crise no fazer pesquisa é porque a gente precisava do material, né? Do livro ali perto da gente. Às vezes a gente pedia um mês para o livro chegar. Hoje a gente tem, né? Não estou fazendo apologia à internet, tenho várias críticas à rede, mas a gente não pode deixar de levar em consideração a importância que isso tem, de nos aproximar, entre aspas, num evento como esse, mas também desse fazer pesquisa a partir da possibilidade que as redes colocam para todos nós. E aí você fez, para mim, em alguns momentos gostaria de ser historiadora, né? Que, na verdade, foi... Olha, eu cresci sabendo que ia ser historiadora, depois fiquei na dúvida sobre ser psicóloga, e no ensino médio fiz a opção por ciências sociais, porque foi a paixão da minha vida estudando sociologia com uma freira. Então, que beleza. Eu me acho meio historiadora também, né? Mas quando você faz essa discussão, né? E você coloca, na verdade, como a gente faz pesquisa também muito pensando em dar respostas, né? Eu já vi jurássicos, que eu considero jurássicos dentro da universidade, dizendo que a ideia de pesquisa, eu acho que o professor Rafael caiu e volta, porque a imagem dele desapareceu, mas eu vou continuar. Obrigado, Daniela. Dani, você está aí, querida. Muito obrigada por ter colocado o link do texto. Então, a ideia de fazer pesquisa, ela também é de dar resultados significativos para a população. Os nossos trabalhos, eles têm que causar um impacto nessas populações, de você colocar muitíssimo bem a própria inserção de novas populações no espaço da universidade, né? Eu sempre fico me lembrando do meu tempo na UFBA e como que era difícil, mesmo num curso considerado de baixo prestígio social, como curso de ciências sociais, a gente não tinha um predomínio numa cidade de pretos como Salvador de um grupo majoritariamente negro, né? Então, aí você fala dessas novas presenças que vai mudando também esse olhar e construindo outros objetos de investigação, né? As populações, nós, população negra, populações indígenas, LGBT+, etc. Aí você discute, né, das ações do governo federal para esse processo de internacionalização, a questão da própria qualificação das universidades, as possibilidades de bolsas de estudo com projetos específicos. Fala da questão do governo Lula, que eu acho que, eu não sei, não sou uma pesquisadora, infelizmente não tive acesso ao texto antes para fazer uma mediação mais qualificada, mas como, pensando um pouco no governo Lula e a possibilidade que a gente teve de sair mais do país, que foi uma possibilidade que foi construída, eu não diria dada, porque a gente não tem nada de graça, né, que foi construída também para estudantes, né, a possibilidade dos estudantes estarem, porque fazer um investimento nesses novos cientistas que estão sendo formados nas mais diversas áreas, né? E aí você fala da questão da implantação das universidades públicas brasileiras, década de 30, 40, a forma como se organizou, na verdade, as instituições do sistema federal, trouxe a Faculdade de Medicina aqui para a gente, é um marco também, né? Como um momento importante dentro da história da própria Bahia, da própria Universidade Federal da Bahia, como isso é estruturado na Bahia, né? A partir de faculdades isoladas que efetivamente já existiam. Você trouxe também a discussão da PUC, da Mackenzie, trouxe as nossas universidades africanas, e tanto quanto eu, não se ousou a lei árabe, né? Tumbuktu e no Egito no século XII. Discutiu muitíssimo bem, é por isso que eu estou enlouquecida já para ver o texto, né? Como isso se deu também com participação de professores, a princípio europeus, mas depois trouxe a questão da figura da própria mediação, né? Os brasileiros que saem do Brasil para a formação fora na área de saúde, da engenharia. E eu me lembro, eu sou uma mulher, agora sempre tenho dito minha idade, né? Eu sou uma mulher de 52 anos,
mas eu entro na UFBA com 17 para fazer ciências sociais, e muitos dos meus professores estavam fora do país, né? Saíam exatamente por conta dessa questão de qualificação, né? E de pensar, na minha compreensão, que a qualificação é sempre um processo de troca. A gente não está... Ninguém transmite conhecimento, a gente partilha conhecimento, a gente constrói coletivamente conhecimento nessa relação que a gente estabelece com os sujeitos que são distintos de nós, né? E aí trouxe a década de 80 com a criação dos programas de pós-graduação, e aí eu já faço um elogio que eu faço à UNEB na minha tese, e uma crítica, né, a meia-culpa que a gente faz da UFBA também, porque, por exemplo, quando eu penso a criação desses programas de pós-graduação, eu fico pensando também como numa cidade como Salvador, uma cidade que é constituída de mais de 80% de população negra, eu tenho discutido 84%, mas outras pessoas têm dado de 86% da população negra, como a gente não tem uma linha de pesquisa dentro da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, até hoje discutindo educação e relações étnico-raciais. Eu fiz mestrado, doutorado na UFBA, mas a gente vai entrando, na verdade, nessas insurgências que a gente faz na linha de política e gestão da educação ou tangenciando outras discussões, né? Então, a gente foge um pouquinho, pelo menos no processo seletivo, né? Porque nós somos dessas, que a gente precisar fazer insurgência, a gente se adequa ao que é necessário, mas daqui a pouco a gente mostra para o que a gente veio, mas nos processos seletivos, nos próprios projetos, a gente tem possibilidade de estar fazendo discussões dentro da área para conseguir entrar nesses programas de pós-graduação. E depois a gente volta para o nosso objeto original e faz assim, agora que eu estou aqui, eu vou exatamente estudar o que me cabe nesse latifúndio, né? Aí você fala desses bolsas, né, na verdade, no século XXI, mas fala também desses cortes, né, lá da década de 80, essa diminuição e essa impossibilidade de estar nessa troca. Enfim, você fala tanta coisa maravilhosa nessa sua fala da Casa das Áfricas, do projeto sobre Primavera Árabe, por isso que eu quero ler mais sobre... Eu quero ler esse texto imediatamente. E, né, como eu já disse, né, brilhantemente falando da solidariedade como um mote para a internacionalização. Nós, eu acredito que muito pautado na fala da nossa Makota Waldina, eu diria que o GT 21, Educação e Relações Étnico-Raciais, que é um GT que busca estudar sobre questões que dizem respeito a nós mesmos, não poderia deixar de falar da Makota Waldina para dizer que nós, negros, temos um jeito diferente, como ela coloca, de ser e de viver. E que acredito que é muito por conta disso, desse jeito negro de ser e de viver, que é diferente, é carregado de especificidades, que a gente coloca para além dos critérios da solidariedade como mote para a internacionalização. Eu espero que as nossas crianças, com as pesquisas, com as incursões que a gente tem feito dentro das escolas, da educação básica, que elas também acreditem efetivamente, Rafael, nisso que você terminou de uma forma brilhante, quando você diz que nós temos conhecimento, nós somos senhores do conhecimento e queremos apenas trocar esses conhecimentos com outras pessoas parecidas conosco ou não. Eu espero que as nossas crianças pequenas possam ter também, construir, né, nos seus processos de construção de identidade, que isso esteja forte e que efetivamente elas se percebam como sujeitos potentes que constroem conhecimento e que querem, na verdade, colocar esse conhecimento no mundo inteiro, inclusive para ser reconhecido e que se achem efetivamente senhores. Muito obrigada, gratidão muita pelo seu texto e pela sua fala extremamente potente. E agora, gente, desculpem, né, eu ter me alongado um pouquinho, mas eu abro agora para as pessoas que quiserem ligar a câmera, fazer as suas perguntas para o professor, fazer as suas considerações, ou colocar no chat, nós ficamos à disposição de vocês. Rafael, se quiser ir comentando alguma coisa enquanto isso. Sim. Só duas coisinhas. A primeira é que destacar uma coisa que eu acho que eu não falei, mas se eu falei eu vou repetir. Uma dessas universidades, a mais antiga, que é considerada hoje a mais antiga do mundo, foi fundada por uma mulher, a Universidade de Caruém. Eu botei aqui o
o Google falar em árabe para mim. Tá? E ela foi fundada em Fez. Então, ela é a universidade mais antiga do mundo, fundada por uma mulher, e com essa perspectiva de solidariedade. Eu estava lendo um texto dele esses dias que Mahfouz me mandou sobre essa universidade, e que ela fala ainda hoje no seu histórico ali, né, na home da universidade, ela fala dos princípios de solidariedade e troca de conhecimentos. Ela fala de troca de conhecimentos, de produção e troca de conhecimentos. Então, essa perspectiva está lá no século IX, né? Nos nossos antepassados aí. Se a gente falar do norte da África, a gente pode falar dos nossos antepassados. Tá? Então, a solidariedade é tudo para a gente, é o que nos move. Né? Produção e troca de conhecimentos século IX, né? E às vezes, ainda hoje, é muito difícil para alguns entenderem essa compreensão, né? No chat tem algumas coisas dizendo, a Anália falando da mediação, obrigado, Anália, a gente se esforça para substituir bem a colega, né? Para fazer o nosso melhor. Maria da Conceição Lira da Silva diz que foi uma verdadeira aula, professor, parabéns. Maria da Conceição Lira continua dizendo obrigada. Não, isso é obrigada a Dani pelo texto. A Dani é uma fofa, é mestranda, quase daqui a pouco mestre, né, Dani, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sempre me pergunto sobre essa questão, Dani, dizendo. A Anália de Santana disse aqui que esse processo de construção coletiva de conhecimento para nós negras e negros envolve uma rede de solidariedade e de ajuda mútua desde o período colonial. A professora Silvia, que está aqui desde o começo, entrou logo no comecinho também, parabenizando o Lhe Reencontrar. A Anália já é sua conhecida. Enfim, gente, nós estamos agora à disposição de vocês para fazer seus comentários. Perguntas. Um monte de gente digitando, Rafael. Significa dizer que... Que bom. Então, eu tinha, na verdade, colocado, pensando algumas questões aqui também, de pensar assim, Rafael, quais seriam os grandes desafios e mesmo os dilemas teóricos metodológicos que envolvem os trabalhos sobre educação e relações raciais? E pensar também, uma coisa que eu sempre digo, eu fico muito preocupada na universidade, que é uma questão que me mobiliza, que é que a gente faz muitas coisas muito boas e, às vezes, a gente não dá a visibilidade que eu considero necessária para o trabalho que a gente desenvolve, né? E nem, às vezes, em alguns momentos, tem consciência. A Anália está dizendo, imagina se eu não ia prestigiar e aprender ainda mais com o meu orientador. Muito bem, Anália. Isso mesmo. E a gente trabalha para que os orientandos acabem sendo ainda melhores do que nós, né? Diz que o bom estudante supera os seus mestres no bom sentido. E aí eu fico pensando, Rafael, como dar visibilidade também a essas nossas produções? Que tipo de periódicos? A gente está vendo que aqui tem muitos estudantes, né? Alguns encaminhamentos nesse fazer pesquisa na nossa área, não conselhos, mas algumas indicações significativas de como dar visibilidade a isso, como fazer uma inserção mais qualificada dentro desse GT, para os nossos estudantes voarem mais mesmo. E eu fiquei dando risada no momento da sua fala, quando você dizia das ilhas de excelência, porque eu assisti mais cedo o trabalho do GT, se eu não me engano é o 7, de 0 a 6, e o professor falava exatamente do que é considerado essas tais dessas ilhas de excelência, né? Eu fico pensando quantas excelências nós temos produzido nas nossas universidades e que essas excelências, muitas vezes as pessoas não conhecem. E eu tinha dito também que ia fazer um elogio ao NEB e fazer uma crítica à UFBA, que eu sempre faço, né? E acabei falando outras coisas e não disse, que é a UNEB ter uma linha consolidada para discutir questões que não são caras, né? E a gente não tem isso ainda na UFBA. Então, eu quero saber de você quais esses desafios e dilemas e como dar visibilidade. Mas vou aproveitar para ler também
texto que a Niclésia Gama colocou aqui, porque talvez você queira discutir alguma coisa também. É preciso desconstruir os estereótipos do colonizador e desde muito cedo realizar ações pedagógicas com os bebês e as crianças pequenas para uma construção positiva de si e de sua ação no mundo. É preciso decolonizar o pensamento. Feliz por participar dessa conferência. Niclésia, mestranda do PPG Duque UNEB. Obrigada, Niclésia. E a gente agradece também a sua presença aqui. Bom, eu vou começar falando da questão, não, né? Porque a Niclésia só colocou aqui um fato, que a gente, quer dizer, uma instrução para a gente fazer. Mas é isso, né? Se a gente cada vez mais tiver com essa ideia de solidariedade, ela vai mover mais e vai envolver mais. Quando eu até assim, quando eu comecei a trabalhar na UNEB, eu tinha o meu projeto de pesquisa, fui lá para executar o meu projeto de pesquisa, e aí estava lá. E aí começou, foi uma coisa bem legal. E aí veio o projeto de iniciação científica. Então veio o edital de iniciação científica da UNEB. Então eu era, na época, eu era professor de Jacobina, era mestre só, e fui fazer o projeto de iniciação científica. Daí o projeto de iniciação científica envolvia o meu projeto, mas também envolvia o projeto das minhas alunas. E aí a gente começou a discutir. Eu tenho muita sorte, assim, em todos os lugares que eu passo, eu encontro pessoas muito boas e que me ajudam muito. E que me ajudam no processo de pensar. E aí, colegas de lá de Jacobina, o Washington, que é de História, da área de História, professor Washington Blumen, professor Cosme Batista, que é da área de Letras, professor Muniz, professora Jorima, que é da área de Geografia, Muniz, que é da área de Geografia. A gente sentou e começou a discutir um projeto conjunto. E aí a gente começou a pensar num projeto conjunto, e que agregasse os alunos e que a gente pudesse solidariamente aprender um com o outro. Daí a gente montou um grupo de estudo, cada um apresentava um texto da sua área e foi aprendendo um com o outro. Olha só, a gente nem pensava nesse tempo aí que já estava sendo produzido vários textos na área nesses estudos decoloniais. Não sei se estavam, porque foi. Eu sou velho, então foi lá atrás, bem lá atrás. Então a gente, quando eu entrei na UNEB, então a gente começou a fazer uma discussão que a gente procurava ser interdisciplinar, mas que a gente, essa ideia de solidariedade, de aprender com o outro, estava presente no nosso projeto. Então, o projeto, a gente fez um projeto grande, tinha um nome, acho que era, não lembro mais, mas era alguma coisa sobre a cidade de Jacobina. Aí a gente pegava linguagem, ensino, história, geografia, e aí a gente foi desenvolvendo isso. Olha só, a gente teve essa solidariedade, foi tão forte que eu tinha alunos lá da área de geografia que trabalhavam comigo na área de história, que foi fazer um mestrado na Espanha. O projeto dele, ele apresentou o projeto num evento da UFBA, e um professor da Espanha que estava aqui convidou ele para ir para a Espanha fazer o mestrado. Então, ele tinha um orientador dele oficial, mas quem trabalhava com ele, discutia e tal, eu que estava fazendo isso sempre, né? E a gente fazia isso em grupo. Então, os grupos eram solidários. Então, a solidariedade era uma das marcas da gente. E essa perspectiva que o Niclésia falou aqui, da formação desde o início, né, como eu dou aula para criança pequena, mas a gente dá uma aula para os alunos que vão atuar em faixas etárias maiores, mas a gente sempre fala isso, né, que é o
a desconstrução do colonialismo tem que ser desde cedo, tem que estar acontecendo sempre, né? Na nossa vida sempre, na nossa perspectiva sempre. Quer ver uma coisinha? Aqui, ó. Os anjos negros. Então, os anjos têm que ser negros, né? Então, desde o começo, os anjos têm que ser negros, assim, a minha máscara ali também, africana. Então, a solidariedade, a educação, ela está em todos os momentos, em todos os sentidos, ela tem que estar sempre. Mas a perspectiva da solidariedade talvez seja o que nos seja mais caro e nos surpreenda sempre, né? Nos esteja mais presente. Eu esqueci de falar uma coisa também da UNEB. A UNEB também foi pioneira na discussão de cotas, né? Cotas para populações negras, depois para populações indígenas, para populações LGBT+. Então, a UNEB foi pioneira. E pessoas que falam de solidariedade, daí fazem um texto em que não constam UNEB nem como que tem cotas. Então, eu acho que a solidariedade precisa estar sempre, né, com a gente. As perspectivas são assim, né? E assim, você pediu para eu falar um pouquinho para os alunos, né? Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fui para a Cielo primeiro, né? Para pesquisa para fazer o texto. Aí eu vi na Cielo os textos que tinham lá. Depois eu fui procurar, lógico, no Google Academic. Daí tem várias outras publicações que estão lá. Então, ter o cuidado de selecionar periódicos que tenham uma boa qualificação, né? Mas mesmo assim, dentro dos periódicos que tem uma boa qualificação, tem que olhar com os olhos atentos para ver o que está sendo falado, porque senão uma parte razoável dos textos que falam sobre internacionalização tem essa visão colonizadora mesmo, de que a internacionalização vai melhorar a educação do ensino fundamental, né? E aí a gente tem que ter uma visão crítica para quando lê o texto. Então, sempre fazer a crítica documental em tudo que lê. Eu gosto muito de série. A Anália sabe, né? A Anália que é me orientando lá, eu vivo, veja a série tal, veja a série tal. E minhas outras orientandas que devem estar aí também no chat. Então, eu gosto muito de série, mas tem que ver a produção, quem é que está produzindo, como é que está produzindo. Fazer a crítica documental sempre, né? Todo texto é um documento, todo documento tem que ter uma crítica. A gente tem que ver quem fez, por que fez, como fez, onde fez, qual o impacto disso que está tendo na gente. Atualmente eu trabalho muito com música também nas minhas aulas. Então, a primeira coisa, o que é que você sentiu? Que a academia não está acostumada com sentimento. E que eu tenho aprendido muito com os textos das nossas negras irmãs, né? Falar do sentimento, provocar o sentimento e trabalhar com o sentimento. A academia esquece o sentimento. O conhecimento tem que ser frio. Mas eu não acho que o conhecimento tem que ser frio. O conhecimento tem que ser quente, né? A gente tem que ter o conhecimento sempre próximo da gente, tem que ser quente mesmo, tem que estar próximo do nosso coração e ter o sentimento como uma das coisas que a gente vai despertar e que vai fazer parte da gente também. Então, é isso. Então, falei um pouquinho comentei um pouquinho de Niclésia, falei um pouquinho do que você pediu para eu falar. Diga, Rafael, desculpa. Não, eu ia falar também que tem uma outra aqui falando de educação infantil, né? E aí a gente tem que também ir adaptando. Eu tenho uma sobrinha pequenininha, mas a gente convive ela está com 7 anos agora, 7 anos e meio. Aí ela está, eu ligo para ela, daí, como é que foi sua aula?
tudo tem que perguntar também para ela, porque tem que despertar no pequeno a curiosidade que vai ser lá na frente. Então, tudo dela também é por quê? Desde pequena, por que você está mexendo essa farinha desse jeito, não está fazendo do outro jeito? Por que você está... Estou fazendo desse jeito, porque olha só como é mais fácil. Pega aqui na colher, mexe aí. É mesmo. Então, a prática também é quente, né? É um conhecimento quente que fica, né? Então, essas coisas de transmissão do conhecimento através do sentimento e da prática também são excelentes. Quer dizer, a gente dá o exemplo, mas tem que ter uma prática. Então, eu dei um exemplo. Peguei todos os textos da internet, só um livro que não foi, mas eu baixei ele no Google, comprei ele no Amazon, porque também era interessante. E um livro da década de 80 que fala lá no começo, o que é a universidade, inclusive. Está lá. De um professor meu da licenciatura. Eu tenho o livro aqui. E lá nas páginas iniciais ele fala das universidades africanas. Né? É um professor branco, que teve uma formação branca, mas ele dá destaque no texto o que é a universidade, na história das universidades, que as pioneiras foram universidades africanas. Né? Então, é isso. A gente tem que procurar o conhecimento também em todos os lugares. Né? E o conhecimento não vai chegar pronto para a gente como eles querem que chegue. A gente tem que criticar o conhecimento também. Porque daí, fuçando o texto que ele tinha feito, eu encontrei que a primeira universidade, a mais antiga de Fez, foi fundada por uma mulher. Então a gente também tem que procurar as coisas. Né? Porque chegam as informações, mas ela não é conhecimento ainda. A gente tem que transformar essa informação em conhecimento o tempo todo. Obrigada, Rafael. Eu perdi uma fala aqui um pouco antes da Maíra, que diz que está aprendendo muito. Muito obrigada a você e a mim pelas colocações. A estrela da festa é o professor Rafael. Eu só estou buscando deixar isso cada vez mais evidente. A Anália, a Maria da Penha diz que Niclésia, como professora de educação infantil, sempre trabalha com contação de histórias afro-indígenas, sobretudo usando literatura produzida por pesquisadoras negras e por professoras indígenas em Pernambuco. Eu também, Maria da Penha, uso muito. Eu tenho as estantes da minha casa são no corredor, infelizmente não estão aqui no fundo, mas eu tenho prateleiras imensas com os livros de literatura infanto-juvenil com personagens negros, né? E não necessariamente com histórias negras, porque os personagens negros não existem só para discutir relações raciais, né? As cenas do cotidiano e etc. Deixa-me ver se tem perguntas. A Maria da Conceição pede para falar um pouco sobre decolonialismo. Eu acho que o Rafael já falou, mas se ele quiser acrescentar mais alguma coisa. A Niclésia diz que é contadora de história, amo contar histórias africanas e indígenas, histórias quase perdidas da tradição oral. Sauana, acho que é Sauana, diz que se puder indiferença sobre decolonialismo. A Maria da Conceição, é de Pernambuco, usa literatura aniana. É um livro lindo de literatura, eu tenho. A Maria da Conceição fala que a academia separa corpo e mente, isso que você disse. Valdemir está dizendo muito quente, professor, precisamos valorizar essa característica humana tão importante. Que a dicotomia é perversa e nos desumaniza. O professor Rafael já colocou referências aqui para nós, tá? E quando você traz, Rafael, duas coisas da questão de como essa academia quer apagar os nossos sentimentos, né? E eu diria os sentimentos e também a nossa trajetória, né? Eu tenho ido, quando eu vou para as bancas de mestrado e doutorado, uma coisa que eu fico impressionada é que muitas vezes o trabalho ele vem sem uma trajetória, né? Como foi que você chegou naquele tema, né? Então, parece que o trabalho foi uma sucessão ininterrupta de coisas excelentes, que não teve problemas na condução da pesquisa, que é tudo muito asséptico e etc. E uma das perguntas que eu sempre faço quando eu percebo isso eu quero saber a sua história para chegar até aqui, né? Como foi feita, na verdade, essa opção, o que é que te impulsionou para chegar nesse trabalho, e a academia insiste nisso o tempo todo, né? Apagar as nossas histórias,
que são distintas, né? Principalmente as nossas, enquanto pessoas negras, apagar os nossos sentimentos, que é algo que tem que estar possibilitado na construção do trabalho acadêmico, porque quem constrói a academia somos nós. E se hoje, com o advento das cotas, nós somos pelo menos metade das vagas que estão nessa universidade, que os trabalhos que a gente desenvolva também tem a nossa cara, as nossas histórias, as nossas trajetórias, né? Que sempre foram, ao longo da história desse país, deixadas de lado. Eu vi que tem muita gente da educação infantil, e aí, sem querer fazer propaganda e já fazendo, né, do meu grupo de estudos, ERE, em relações étnico-raciais na educação infantil. E aí, pensando na sua sobrinha também, Rafael, do perguntar de tudo, falar de tudo, ERE, o que a gente faz, na verdade, é também isso, é resgatar a história de vida dessas crianças. Então, no ERE, a nossa reunião, ela começa com a fala de criança, que pode interromper, ou como a reunião do ERE é composta de fala de criança, depois a fala de uma pesquisadora de relações raciais na educação infantil, e depois a fala de uma professora mostrando práticas pedagógicas, promotoras da igualdade racial, práticas antirracistas. Então, o que é que a gente começa? Com a fala de criança. E a fala da criança vai mediando tudo. Para quê? Para dar visibilidade a essas histórias, para dar visibilidade a esses sentimentos, essas trajetórias, bem como você diz, de forma maravilhosa. Maria da Conceição, esse grupo de estudo está sendo feito online, viu? É completamente diferente do que a gente faz na prática, porque na prática você vai tendo corpos negros mudando a forma como a universidade se estrutura. Então, é menino brincando, tem tapete, tem boneca, tem tudo no meio da reunião, tem comida, enfim, muito baseado naquela ideia que a gente tem uma forma diferente de ser e de estar nos espaços, tá? Mas, voltando a isso, Rafael, eu acho que quando você fala de sentimento, de trajetória, isso tem que estar explicitado nos nossos trabalhos, nos trabalhos que a gente vai desenvolvendo. E quando você fala nessa perspectiva de internacionalizar, de pensar a solidariedade, eu concordo plenamente e fiquei muito feliz em estar aqui com você. E se você quiser dizer mais alguma coisa, se as pessoas não forem perguntar, são 12h09, nós ainda temos 20 minutos para fazer perguntas, para fazer qualquer... Beleza! Para fazer, porque a gente tem que explorar, aproveitar que o professor Rafael está aqui, né? E uma outra coisa, enquanto eu estou vendo o que é que as pessoas estão digitando aí para dizer para nós, que apareceu no grupo que eu participei mais cedo, é também muito dessa possibilidade que fui eu até que coloquei do trabalho em rede, né? Nós estamos nesse EPEM, que está maravilhoso. Ontem nós tivemos o queridíssimo professor, nossa referência africana na Bahia, no Brasil, que é o professor Kabengele Munanga, que eu tive a honra de estar no meu trabalho da minha banca de mestrado e doutorado. Mas a gente leva, na verdade, 2 anos, muitas vezes, para nos reencontrarmos, para discutir os trabalhos da área, né? E das possibilidades que a gente tem do trabalho em rede, tá? Então, de estarmos juntos para além do que está no EPEM. Rafael aí dando indicação maravilhosa de Aníbal Quijano, já saiu Milton Santos, que eu já vi, de Dussel, enfim, que são bem legais para iniciar. Dussel e Milton Santos são a base para Quijano, mas pode procurar que tem vários textos de Quijano na internet. Enfim, o professor não só nos brindou com um texto maravilhoso, também como está brindando para os pesquisadores informação e até para os pesquisadores que têm um trabalho mais consolidado de como é importante a gente estar se aprofundando nessas discussões. Não tem, parece, a Daniela está digitando algo, não sei se vai ser alguma pergunta, Rafael. E se você quiser fazer alguma consideração, enfim. Sim, foi muito legal, gostei muito da sua mediação, gostei muito. A gente estava, para o público aí, a gente estava conversando antes de começar. Poxa, a gente se conhece de algum lugar, de onde será que foi? Não, acho que foi de alguma banca que a gente teve. Eu vi você em alguma banca. Não, mas eu também te conheço de algum lugar, não sei de onde. Então a gente estava aqui conversando sobre essas nossas inserções. E é legal também, porque agora a gente já não lembra mais onde a gente encontrou um outro professor negro. Porque no meu tempo, quando eu comecei, a gente sabia muito bem onde é que a gente ia encontrar o professor negro, o que dia
e qual banca, porque isso aí tá eu e ela, né? Porque normalmente era na Cimália ou a Ana Célia quem convidava, o Deucélio, para uma banca de mestrado, e assim, era isso só. Né? Só tinha essa perspectiva, mas agora a gente já tem um universo maior. Né? A UFBA já tem muitos professores negros, que eu fico muito contente que isso esteja acontecendo também, né? Que afinal de contas teve professores negros lá no século XIX, né? A UFBA, e depois não teve mais, passou um tempo sem ter, e agora está tendo de novo. É incrível que na área de medicina, que talvez seja a faculdade mais tradicional junto com a de direito, a gente tem um certo... Não, eu vi um estudo falando isso, que na década de 60 tinha mais professores negros do que hoje. Então, a década de 60 tinha mais professores negros na UFBA do que hoje. E agora eu não sei se é em número absoluto, provavelmente deve ser em porcentagem, mas é um estudo que a gente precisava repetir e ver também, né? Mesmo porque a gente precisa ver isso. Mas eu gostei muito da mediação, gostei muito não foram questões, mas foram comentários aqui, foram bons. Gostei muito também. A gente precisa voltar a ler Fanon. Fanon estava muito distante da gente, daí com a remasterização a UFBA tinha até publicado o Fanon, né, no começo do século, republicou agora de novo, está saindo saiu uma fornada no Máscaras Negras, ou Máscaras Brancas, recentemente, o ano passado, mas, assim, a gente precisa voltar a ler Fanon e voltar a ler as nossas bases aí. Eu gosto muito do Milton Santos também, olha, sobre geografia, viu? Na área de geografia eu gosto muito dele, mas ele tem textos que são essenciais para a gente pensar não só na internacionalização, mas pensar também nas nossas bases epistemológicas como um todo, de solidariedade, de apoio um ao outro. Professor Muniz Sodré também é um outro também que eu gosto muito, que trabalha com essas bases, e que são bases que a gente precisa o tempo todo estar atento e estar buscando nas nossas aulas e nas nossas orientações também. A gente também se solidariza com os nossos alunos, ter essa visão que você estava falando agora, que nossos alunos têm que ser melhores do que nós, né? E que eles também têm que ter essa perspectiva de solidariedade que a gente está levantando. E aí que o falar sobre o como chegou ao seu projeto, as suas questões de pesquisa, é importante também. E isso tem que ser feito lá no TCC, lá nos nossos alunos de iniciação científica de TCC. Se for possível, nos projetos de IC Júnior, que são os alunos de segundo grau, melhor ainda. Se tiver sobrinho, filho, afilhado, também tem que fazer com que eles sejam pesquisadores da vida. Não que todo mundo vai ser acadêmico da universidade, mas todo mundo tem que ser um pesquisador da vida, né? Meu avô já falava isso, que ele era um pesquisador da vida. Meu avô, uma revelação. Meu avô foi artista de circo, foi lavrador, participava de terno de reis, tudo isso num lugar que negros não eram a maioria, aliás, eram raros, né? Então, ele era de Minas, mudou para o interior de São Paulo, mas mesmo assim ele falava que ele tinha que ser pesquisador de vida, né? E assim, ele era super solidário com tudo, né, meu avô? Tá.
É porque a gente teve um probleminha aqui em casa hoje, quebrou um tubo aqui. Aí minha mulher está falando, não esquece de fechar o registro que eu esqueci de fechar e estou atrasada para ir trabalhar. Daí tudo isso a gente tem que estar aqui, né? Tem que estar presente, as coisas da nossa vida também tem que estar presente na nossa atividade acadêmica, né? Porque elas são base para isso. Minhas alunas estão pesquisando um monte, a Nália está pesquisando Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, eu tenho aluna que está pesquisando candomblé, perspectivas educativas no candomblé, tem comunidade quilombola, tem um fanático lá no Morro do Chapéu, lá na Chapada, tem aluna que está acabando agora, que estava pesquisando o ILE, que vai defender, espero que ela defenda agora. Tem uma que está pesquisando Itãs e contos africanos, então tem uma gama de formações, todas diferenciadas, todas diversas, e é isso que tem que ser mesmo, que a gente tenha, cada dia eu aprendo um pouco mais. Então, a boa dissertação quando a gente vai para a banca, né, Nancy, é quando a gente aprende, né? E se a gente repetir conhecimento eurocêntrico, a gente não está aprendendo, a gente está repetindo mais do mesmo. Então, as nossas experiências são importantes e são um ensinamento da nossa academia. Então, a universidade só vai ser universidade se ela nos atribuir valor, ou melhor, a gente atribuir valor a nós mesmos e aos nossos conhecimentos. Então, os nossos conhecimentos são importantes para a universidade ser universidade, e não unocidade, né? Uma voz só. A gente tem que ser diverso mesmo, e nós temos que ser ouvidos. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Sim, deixa eu só fazer uma coisa. A experiência com Mukta, a gente está fazendo um texto que deve sair, não sei se sai esse ano ainda não, mas a experiência da formação dele, eu estou até querendo que ele também escreva um pouco sobre a experiência dele aqui no Brasil, uma partezinha de um texto. E a gente vai falar também sobre a nossa experiência com ele aqui, tanto do ponto de vista da coordenação do programa, que recebeu, que teve um monte de problema, que a gente teve que pedir auxílio, né, com conhecimento aí da UFBA para poder ele frequentar cursos de língua para estrangeiro de português. Então a gente teve toda uma solidariedade que também se espalha, né? A solidariedade ela vai se espalhando, ela não fica contida, ela vai cada vez aumentando mais. Então, eu gosto disso, dessa ideia também, da solidariedade se espalhar. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero que tenha sido bom para quem estava ouvindo aí. Eu vi que a gente estava com 20 e poucas pessoas, eu achei que eu só ia ser restrito para quem ia apresentar o trabalho no EPEM, mas parece que teve mais gente do que as mesas do GT. Fico muito feliz, agradeço imensamente também a solidariedade e a recepção aí dos colegas, né, do GT que estiveram aí presentes. Assim, fico muito contente de vocês também terem gostado da fala, e vamos em frente, né? Vamos conversando mais. Cada vez mais. Parabéns, Rafael. Diga, pode falar. Também eu esqueci de agradecer a professora Maria da Conceição Reis, que é importante, né, que é a nossa coordenadora. E agora porque eu não era associado à Amped, porque eu já sou associado à AMPU, aos pesquisadores negros e tal. Aí coincide sempre no mesmo período da Amped a AMPU. Então, nunca tive a oportunidade de mandar textos para a Amped.
Até uma aluna minha, um tempo atrás, mandou, mas eu não mandei. Eu tive até que tirar. Ela não colocou meu nome porque eu não era associado ao PET. Então mas foi legal, foi uma boa experiência para ela. Mas eu agradeço muito a minha recepção, você foi ótima, muito obrigado. Vamos fazer coisa juntos, tenho certeza. Vamos fazer coisa juntos, vamos estender os nossos grupos aqui, as nossas relações, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você, né? Com essa relação que vocês têm aí com os alunos de primeiro grau, que eu não tenho, né? Mas a gente também tem alguma coisa para colaborar e tenho certeza que a gente vai trocar muitas experiências e figurinhas. Com certeza, eu agradeço mais uma vez, em nome da própria organização, né, do evento, na figura da professora Maria Cecília, da figura da professora Silvia, tanto a sua brilhante exposição de hoje, como o texto, que eu estou ansiosa para ler, tá? Se puder mandar para o meu e-mail, eu vou adorar. E todas as pessoas que estão presentes aqui, como já disse, representando os 9 estados da região Nordeste, conclamar a todos para que a gente se fortaleça, na verdade, no trabalho em rede. A partir do currículo Lattes, vocês podem ter acesso, né, aos e-mails de cada um de nós, se Rafael quiser disponibilizar contato aí. As pessoas que estão aqui, eu não conheço todas, né, mas as que se colocaram, todo mundo agradecendo, a Verônica falando da mediação, te agradecendo, a professora Verônica Fernandes, a Anália sua orientando, agradecendo por esse momento, a Niclésia, a Maria da Penha falando que o público superou 30 participantes, a Niclésia, Alex, um beijo no coração, saudade de você, agora as trocas aqui, Rafael já colocou ali, a Maria da Conceição dizendo que foi excelente, eu vou colocar o meu e-mail também, agradecer a todos, convidá-los a todos também para participar. Hoje à tarde nós começamos as apresentações dos trabalhos do nosso GT, das 16 às 18h20, os links estão todos na página da programação, tá? De hoje até sábado, eu não sei quando, teremos também, Rafael, a eleição para os coordenadores do GT para o próximo EPEM, que eu não sei ainda onde vai ser, no grupo ainda não saiu isso, já estou ansiosa para saber. Eu espero que já seja presencial, né, essa possibilidade que nós temos. Sim, vacina vai sair. Nordestina. Tem que ser, temos que acreditar no milagre da ciência, né, que vai trazer a vacina o mais rapidamente a cada um de nós. Enfim, participem das atividades do GT, continuem prestigiando o EPEM, participem das eleições, né, para os próximos coordenadores, já que os vice-coordenadores, como é o meu caso, são vinculados, são pesquisadores que discutem a temática, mas vinculados à universidade que está promovendo o evento, nesse caso, a UFBA, né? Enfim, agradecer a cada um essa possibilidade de crescimento coletivo. E quando você diz que vai aprender muito comigo, eu diria para você, partindo de tudo que você colocou desde a sua fala, né, nós vamos aprender, na verdade, coletivamente, né? Gratidão. E eu quero terminar, deixa eu abrir meu arquivo aqui, com a fala do professor Rafael. Mais uma vez, eu não vou me cansar de dizer isso, mas aqui embaixo, gente, esse negócio da gente digitando, solidariedade, eu prefiro digitar, Rafael, porque depois eu já salvo esse arquivo, você pensa que eu vou perder. E aí, porque se eu for no papel, eu botei até o papel aqui, mas depois você acaba não digitando. Eu quero terminar com a fala do professor Rafael, quando ele diz que o nome do evento de resistência, para pensar as nossas resistências que são cotidianas, e nós, enquanto população negra, mais ainda, né? A pensar as nossas insurgências, nossas resistências, mas também falar, mais uma vez, pensando no tema, quando ele diz que a solidariedade é o mote para a internacionalização, né? E que todos nós temos conhecimento. Vamos sair da história única que a Chimamanda Adichie também nos ensinou, para pensar essas multiplicidades de histórias que são construídas cotidianamente. Então, todos nós temos conhecimentos. E nós somos senhores do conhecimento. O que queremos é partilhar esses conhecimentos. Que esse momento, né,
nos traga a possibilidade de trocas extremamente significativas para nós ao longo desse tempo. Gratidão, gratidão, gratidão é o que me define. Um bom dia para vocês. Sigamos juntos, né? Wakanda Forever, sigamos juntos, esperando o resultado dos Estados Unidos, pensando nas repercussões que isso vai ter no Brasil e que vença Biden para, pelo menos, fragilizar essa estrutura racista, sexista, homofóbica que tem se consolidando na história desse país. Ó, estamos juntos e misturados. Um grande beijo para vocês. Sigamos. Obrigada mais uma vez, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, público. Tchau, tchau, viu? Nos vemos por aí. No próximo evento, eu botei meu e-mail aí. Quem precisar, por favor, estamos à disposição, sempre. Beijão, beijão para todos. Tchau. Rafael, tchau. Vai ver agora o cano de casa, homem. É mesmo. Eu vou fechar lá o tubo, vou fechar o registro, já liguei para o cara para ele vir consertar. Já é a segunda vez que acontece isso. Hoje pode parar a gravação, por favor. Obrigado, Nancy. Tchau, beijão, viu? Obrigado você também, Rafael. Agora, tá? De tarde, talvez eu não... Daqui a pouco, Desculpa, gente. fechar a sala também. Tá. De tarde eu vou tentar entrar, viu? Para participar um pouquinho. No sábado também eu vou participar. No sábado de manhã eu entro. Mas amanhã eu tenho reunião e aula, mas eu vou tentar entrar também. Viu? Tchau, tchau. Me aceite aí, viu, Roger? Tchau, Nancy. Obrigado, Roger. Obrigado, Diana, por essa ajuda técnica